amados, no texto de Filipenses, nós vemos Paulo no estágio de continuidade desse processo de transformação. Já no texto de 2 Timóteo, nós vemos ele na conclusão desse processo de transformação. Amém? Só que existe algo interessante, que dentro desse processo de transformação a sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, existe um propósito de Deus dentro dele. Nós temos o propósito de Deus, que é nós nos tornarmos a semelhança de Cristo Jesus. Nós temos o processo até chegar ao final deste propósito, ou até chegar neste propósito, e dentro desse processo existe um propósito para nossas vidas. Vamos ler aqui em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, este é o propósito de Deus para nós dentro desse processo de transformação. Ou seja, dentro do processo de transformação, nós temos inúmeros propósitos da parte de Deus para nós caminharmos, para nós alcançarmos. Dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo há uma variedade de propósito de Deus para a sua vida. Não sei se você já viu aquela pessoa que entra na igreja e ela quer fazer de tudo. Ela quer participar do louvor, ela quer participar da mesa de som, ela quer participar da recepção, ela quer participar da decoração, ela quer participar como líder de célula, quer participar como professor nos cursos, ela quer fazer de tudo, mas ela tem que saber qual que é o propósito de Deus para ela dentro do corpo de Cristo. Ela tem que saber, porque senão ela vai ficar perdida. O pastor Wilson usa um exemplo aqui na apostila muito interessante. Ele usa o exemplo de uma empresa onde um funcionário ele é contratado para carregar caixas até os caminhões. Ele tem que carregar os caminhões com essas caixas. E ao chegar no trabalho, ele começa a perceber que ao redor do trabalho existem inúmeras debilidades onde ele pode estar ajudando. Por exemplo, ele ajuda um rapaz a redigir uma nota, ele ajuda o rapaz a limpar um banheiro, ele ajuda o outro com um determinado serviço e ele vai passando o dia inteiro fazendo inúmeras coisas. Só que o trabalho dele, a qual ele foi designado a fazer, a qual existe um contrato de trabalho para ele fazer, ele não fez. Quando o dono da empresa chegar, ou o encarregado chegar, vai perguntar para ele: e aí, por que você não fez o seu serviço? Ele vai falar: não, mas é porque eu fiquei atarefado com isso, com aquilo, com aquilo. Mas o dono da empresa, ou o encarregado, vai falar: mas cara, você não fez o serviço que você tinha que fazer. Então, da mesma forma, dentro da igreja, nós devemos saber qual que é o nosso propósito dentro da igreja, qual é o nosso propósito dentro do corpo de Cristo. Logicamente que o nosso propósito é frutificar, nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós vamos avançar, mas em que área, em que sentido, em que campo atuar. E o interessante é que eu não posso viver o seu propósito, você não pode viver o meu. O propósito é individual, esse propósito é individual para cada um de nós. Por isso, tenha em mente que o pastor não vai falar qual é o seu propósito. Tenha em mente que o líder de célula não vai falar, o discipulador não vai falar. A única pessoa que vai falar para você qual é o seu propósito dentro do corpo de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então você tem que orar para o Espírito Santo, pedindo para ele revelação de qual é o seu propósito dentro desse processo de transformação, dentro do corpo de Cristo. E eu creio, irmãos, tenho plena convicção que quando você orar, quando você buscar, ele vai te revelar qual que é esse propósito. Você pode descobrir também esse propósito dentro da palavra de Deus, lendo a Bíblia, vendo quais características você tem que se assemelham a personagens bíblicos. Por exemplo, você tem características que te assemelham a Paulo. Paulo era o quê?
Paulo era um homem que abria igrejas, era um grande pastor, era um grande proclamador das boas novas. Ou você era semelhante a Davi, você se assemelha a Davi, você é um adorador. Então, amados, faça a leitura da Bíblia, ore pedindo para o Espírito Santo para ele te dar revelação do seu propósito dentro da igreja. Enquanto você está dentro desse propósito, amados, não vai faltar disposição. Você sempre vai se sentir bem fazendo este propósito, fazendo aquilo que Deus te designou. Mas devemos tomar cuidado para que outras coisas não queiram ser colocadas na nossa mente, ou pelo diabo, ou por nós mesmos, que parecem ser o propósito de Deus. Para nós sabermos se aquilo que está na nossa mente, para nós desempenharmos dentro do processo de transformação, é da parte de Deus, não deve estar de confronto à Bíblia. Tem que estar em conformidade com a Bíblia. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, pastor, mas eu creio que é o propósito de Deus eu desistir do meu casamento, que esse casamento aqui não está fazendo com que eu cumpra o meu processo de transformação para ser a semelhança de Cristo Jesus. Isso é uma ideia do diabo, porque está indo contrário ao que a Bíblia diz sobre o casamento. Então nós devemos ter essa revelação de que sempre que nós tivermos um entendimento de qual é o nosso propósito, nós irmos na palavra de Deus, ver se aquilo não está de confronto com a palavra de Deus e orar ao Espírito Santo para que ele nos dê revelação. Amém, amados? Então, o importante é nós sabermos aonde é o nosso lugar. O importante é nós termos plena convicção aonde nós devemos empregar as nossas habilidades. O Senhor nos deu habilidades. Ele te deu uma habilidade. Eu creio que mesmo antes de você conhecer Jesus Cristo, você tinha uma habilidade que foi te dada da parte de Deus para que você use ela dentro da igreja, para que você use ela dentro do propósito de Deus para você no corpo de Cristo. Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que busca ter uma boa saúde, faz academia, pratica um esporte. Isso daí é um lazer, mas pode entrar em conformidade com o propósito de Deus. Por quê? Porque se na academia você está lá, mas está evangelizando, se praticando seu esporte, você está lá evangelizando, você está cumprindo o propósito de Deus. Se você está neste ambiente e você não está cumprindo com este propósito, você não está gerando frutos nesse propósito, então você tem que pensar bem se dá continuidade ou não. Um exemplo que nós temos, que o pastor fala muito, é que ele gosta de jogar vôlei. Ele ama jogar vôlei. E o incrível é que todas as oportunidades que ele tem quando ele está com o pessoal do vôlei lá, que não são crentes, a maioria não são crentes, ele ora com eles, ele libera uma palavra de Deus. Ou seja, aquela habilidade dele, ele está usando para o propósito de Deus, dentro desse processo de transformação a ser a semelhança de Cristo Jesus. E todo propósito, amado, que você tem, ele gera fruto. Se gerou fruto, você sabe que é um propósito da parte de Deus. Então, se você está dentro, você tem uma habilidade e essa sua habilidade gera frutos, você consegue, por meio dela, pregar as boas novas, mostrar Cristo para as pessoas, pode ter plena convicção que é propósito de Deus. Porque vai gerar o quê? Vai gerar frutos. E esses frutos, amados, esses frutos, eles são para a eternidade. Eles vão perdurar para a eternidade. Lembra do galardão da aula passada? Então todos esses frutos vão contar no seu galardão. Amém? Amados, os dons. Você pode ser uma pessoa cheia de dons, amados. Mas se você não estiver dentro do propósito, não vai adiantar nada. Você pode ser um irmão cheio de dom, mas se esse dom não é para a edificação do corpo de Cristo, não vai adiantar nada. Se você tiver bastante conhecimento da parte de Deus, tem pessoas que são uma enciclopédia bíblica ambulante, mas infelizmente não usa esse conhecimento, essa habilidade dentro do corpo de Cristo, dentro do propósito de Deus. Por isso que a pessoa, mesmo tendo esses dons, ela não consegue caminhar nesse processo de transformação a ser a semelhança de Cristo Jesus. Cargos também, amados.
Os cargos na igreja, muitas vezes, não são claramente colocados como um propósito de Deus na vida da pessoa, porque não está edificando o reino. A pessoa está naquele cargo, mas não está edificando o reino, está tentando edificar a si. Ontem, no compartilhado livro, nós vimos que existe o corpo de Cristo, né? E para nós estarmos em Cristo, inseridos em Cristo, nós temos que estar inseridos dentro desse corpo, mas também nós temos que estar inseridos na videira verdadeira. Se nós estamos inseridos dentro do corpo de Cristo, mas não estamos inseridos na videira verdadeira, nós não vamos frutificar. Porque, um exemplo claro, existem pessoas que estão dentro da igreja, vão para o culto, vão para a célula, vão para as conferências, mas elas não estão ligadas em Cristo e elas não frutificam. Elas sempre permanecem as mesmas, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas falhas de caráter. Por quê? Porque ela está inserida no corpo, mas ela não está inserida na videira verdadeira. Por isso, não adianta nós termos os dons, se não for para a edificação do reino. Não adianta nós termos o conhecimento, não adianta nós termos o cargo, se não for para a edificação. Por isso que nós temos que orar ao Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo nos dar revelação se realmente eu estou num cargo na igreja e esse cargo é propósito de Deus. Eu estar liderando uma célula é propósito de Deus. E nós devemos orar ao Espírito Santo para ter plena clareza se ao liderar uma célula, eu estou querendo edificar uma célula para Cristo ou uma célula para mim. Porque só assim eu vou entrar dentro do propósito de Deus que está dentro desse processo de transformação. Amém, amados? E a única forma de você saber que você está dentro do propósito é se você está frutificando. Se você está liderando sua célula está frutificando, é porque você está dentro do propósito. Se você está orando, jejuando, e você está sendo transformado, e você está gerando o fruto do Espírito Santo, seja benignidade, seja mansidão, seja domínio próprio, seja paz, se você está gerando esses frutos, é porque você está dentro do propósito. Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se você está dentro do propósito de Deus, se você está ligado no propósito de Deus, você vai gerar fruto. Amém, amados? Se você está lá na sua academia, no seu futebol, a cada 3 vezes por semana, todos os dias ou toda sexta-feira, e lá você está conseguindo pregar o Evangelho, está conseguindo falar de Cristo, está conseguindo atingir pessoas com a palavra de Deus, é propósito de Deus você estar lá. É propósito de Deus você estar lá. Se você está no emprego, nesse emprego você consegue ser o sal da terra, a luz do mundo, é propósito de Deus você estar lá. Amém, amados? Porque dentro desse processo de transformação existe um propósito de Deus para nós. Em João capítulo 15, versículo 8 diz assim, ó: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Se você está pedindo uma coisa para Deus, amado, e Ele ainda não tem te atendido, é porque você não está dando fruto. Amém? Não adianta você pedir algo para Deus sem que esteja dentro de um propósito. Vamos supor que o irmão ele quer ter muito um carro. Senhor, eu quero ter um carro. Mas o que esse carro vai agregar dentro do propósito? Senhor, eu quero ter um carro porque eu quero ter condições de dar carona para os meus irmãos para irem para o culto. Opa, agora a história mudou. Toma aí um carro, meu irmão, porque esse carro vai servir para um propósito. Amém, amados? Então, que nós possamos ter em mente o que significa o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Na próxima aula nós vamos ver como começa esse processo de transformação. Nós vamos entender o quebrantamento desse processo de transformação. Nós vamos também ver o propósito de Deus, o propósito geral de Deus e o meu propósito. Nós vamos nos aprofundar mais nesse propósito de Deus, nesse subpropósito dentro do processo de transformação. Amém, amados? A nossa teleaula termina por aqui. Foi um prazer muito grande estar com vocês nesse
curso de ceifeiros nessa teleaula, substituído o irmão Jonas. Espero que em breve essa quarentena passe e ele possa estar dando aula para vocês, porque ele é um grande homem de Deus e creio que ele tem muito mais da parte de Deus para liberar sobre a vida de vocês. Amém? Vamos orar para finalizar. Gostaria de orar pela nossa teleaula e também orar pela nossa nação, porque é sempre bom nós levantarmos um clamor pelo nosso país. Amém? Grandioso Deus, amado Pai, soberano sobre toda a terra, queremos te agradecer por este momento aonde o Senhor, por meio desse material que o pastor Wilson, inspirado por ti, nos liberou para entendermos sobre o seu propósito, nos trouxe revelação. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pela revelação e por este momento. Que tudo aquilo que nós explanamos, que tudo aquilo que nós colocamos aqui como intercâmbio de encorajamento, venha estar gravado nas tábuas dos nossos corações e nós possamos alinhar o hábito, a revelação ao hábito, Pai. Nós te agradecemos por este curso, nós te agradecemos por este material. Pai, nós queremos também orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, declarar uma palavra de maldição sobre esse vírus, que ele não vai vingar, que ele não vai fazer o estrago que ele acha que ele vai fazer. Nós cremos em nome de Jesus que o Brasil é um país guardado pelo Senhor, que o Brasil é a nova nação que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou para propagar o teu evangelho. Nós cremos que as tuas bênçãos estão sobre nós. Nós também oramos pelos nossos irmãos ao redor do mundo que estão em países onde essa pandemia está generalizada. Nós cremos que também são guardados e supridos pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e declaramos falido este vírus no Brasil, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, em nome de Jesus. Amém. Amém, seus fofos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, ou estarei aqui semana que vem dando uma teleaula para vocês substituindo o irmão Jonas, ou o irmão Jonas estará presencialmente dando a aula para vocês. Amém? Tenha uma boa noite, fiquem com Deus.